Centavos com a paz do Senhor. Eu gostaria nesta noite de trazer aqui uma palavra da parte de Deus para os amigos da palavra do Senhor que está do outro lado. Seja uma boa noite, uma boa tarde de salvação que o Senhor venha te alcançar, trazendo assim uma revelação do que Ele é para cada um de nós. Mas eu gostaria de trazer nesta noite desse dia algo que Deus vem colocando em meu coração, eu venho orando, pedindo a Deus uma direção para falar, e o Senhor tem me dado assim a oportunidade. Talvez você venha falar assim, quem é você para falar deste assunto? Mas eu resolvi falar deste assunto depois que eu pedi a Deus uma direção e recebi dele uma autorização. Mediante as coisas que ouvimos falar, ficamos tristes em relação aos pastores. E eu vou te mostrar, à luz da Bíblia, esses minutos que nós temos aqui para entender a revelação da palavra de Deus e entender o que é o pastor verdadeiro e o pastor falso. No livro de João, capítulo 10, Jesus ele vem dizendo aos seus discípulos, no capítulo de número 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge do lobo, e o lobo arrebata e despedaça. Mas no versículo, depois vou ler o versículo 14, mas no versículo 11, Jesus já vem dizendo, eu sou o bom pastor. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabia que depois dele haveria outros pastores realmente, verdadeiros pastores que ele ia chamar, mas que viriam também o mau pastor. Se existe o bom pastor, existe o mau pastor. Mas no versículo de número 11, eu quero ler para você, Jesus ainda faz mais outra advertência. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E diz, mas o mercenário do que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem ver o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e despedaça. Eu acabei de ler nesse instante, estou relendo. Esse é o mercenário. Porque o mercenário ele tem esse poder, de querer ver destruição. Ele não tem cuidado das ovelhas. Ele é convidado para ajudar alguém que está passando por um momento difícil, ou mesmo ajudar uma situação, como tem os mercenários das guerrilhas, ou alguns assuntos que é necessário ele vir combater, lutar pelaquela causa, mas ele só faz isso se tiver dinheiro. Isso é o mercenário. O mercenário ele não tem cuidado das ovelhas. Trazendo para nós, para o mundo espiritual, para o administrador das ovelhas de Jesus, existe no meio das ovelhas hoje, mercenário, aquele que não é pastor conforme Jesus falou. Mas existe neste meio aqueles que são bom pastor. E é por isso que eu resolvi falar a respeito disso. Porque muitos pastores têm sofrido um nome tão abençoado, um nome tão precioso, um nome tão honrado, que é o nome de pastor. É aquele que se doa, aquele que está em pró do sofrimento, está se doando por causa do sofrimento da ovelha. Ele, às vezes, ele não dorme, às vezes ele não come direito. Quando a ovelha sofre, ele sofre, porque ele foi chamado por Deus como pastor. Foi convidado pelo Senhor
para pastorear aquelas ovelhas. E automaticamente esse pastor que foi verdadeiramente chamado pelo Senhor, convocado pelo Senhor, que não foi fabricado de uma noite para um dia, de uma esquina, nem simplesmente em cima de um monte, mas foi um pastor que foi chamado, convocado pelo corpo ministerial, depois que Deus determinou os corações da liderança que assim fosse feito, não é? Mas nós não vemos hoje assim. Vemos homens que têm se levantado, se titulado pastor, e muitos, infelizmente, são os verdadeiros mercenários. Estão em prol do dinheiro, estão correndo, visando, não é? Dinheiro e mais dinheiro. E da ovelha mesmo, ele não está nem aí. Foi por isso que o Senhor Deus, ele já via isso no meio do povo de Israel, aquela liderança daquela época que tinha um papel de pastor, e eles maltratavam as ovelhas. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, a partir do 34, para você ver cuidadosamente melhor a respeito da exortação que o Senhor, a advertência que ele dá aos pastores, os maus pastores, não é? E ele fala no versículo número 2 de Ezequiel, quando ele vê o sofrimento dos pastores. Os filhos dos homens profetizam contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: ai dos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo e não apacenta os pastores as ovelhas. E ele vai falando mais: e come a sua lã, tira a lã, engorda a si mesmo. Enfim, o Senhor vem repreendendo os maus líderes daquela época. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor continua advertindo, chamando a atenção daqueles maus pastores que não têm liderado a casa do Senhor como o Senhor quer. Um dia o Senhor vai pedir conta dele. Um dia o Senhor vai fazer uma cobrança desses pastores. E ai dele, como diz a palavra. Mas nós entendemos que o Senhor também ele deu à sua igreja pastores verdadeiros, como eu já disse, que amam as ovelhas, vai ter amor pelas ovelhas. E ele vem dizendo isso, o apóstolo Paulo entendendo que era necessário ter um corpo ministerial, e ele agora diz que o Senhor, porque Paulo ele só fazia tudo o que o Senhor mandava. Paulo fazia tudo o que ele recebia do Senhor. Então ele adotou. Deus agora compõe o ministério de homens abençoado, precioso, evangelista, profeta, não é? Bem que o profeta hoje é todo aquele que prega a palavra de Deus, e aquele que tem um dom da profecia, aí já é outro caso. O Senhor usa a hora que quer, o momento que quer, uma vez que seja verdadeiramente Deus. Mas o ministério que nós temos, que está em vigor nos dias de hoje, é o ministério de evangelista, o ministério de doutorado, não é? Que Deus deu à igreja, e o ministério de pastor. Mas nós estamos falando do pastor. Então o pastor, ele foi chamado para isso, como eu já disse, até se for necessário morrer. Graças a Deus, que aqui no Brasil não precisa isso, né? Pastores hoje aqui não precisa isso, até o momento. Mas se for necessário, ele tem que morrer, se for necessário. Embora que muitos pastores tenham sofrido o impasse de tanta luta, de tanta dificuldade, né? Coitado, que só Jesus sabe da vida dele, por causa do amor às ovelhas.
Graças a Deus que não precisa morrer fisicamente. Apesar que em alguns países do mundo está acontecendo literalmente na vida de alguns pastores que têm morrido pela obra de Deus em alguns países comunistas. Graças a Deus, Deus tem até o momento preservado o Brasil, que isso não tem ainda acontecido. Então, o pastor lhe dá vida. Faz-me lembrar de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, que o Senhor, Davi, ele conta a história a Saul. Ele matou o leão, matou um urso, e que o Senhor, que deu a ele força para matar o leão, matar o urso, ele ia dar força para ele matar o gigante circunciso de Israel, que perturbava a nação, os filisteus, que perturbava Israel. Então nós vamos ver exemplo, né? Aqui está a vida do Davi hoje, como foi literal, mas, né, nos traz figura espiritual para os dias que nós estamos vivendo. Que o pastor é isso, ele vai lutar pela causa, ele não vai aceitar em tempo nenhum que as suas ovelhas seja despedaçada pelo urso. É por isso que às vezes muitos pastores são chamados de tanta coisa, porque ele preserva as ovelhas, mas ele está fazendo bem, porque ele está cuidando das ovelhas do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que nós possamos entender que Deus, ele deixou pastores, e que os mercenários, eles estão por aí querendo teu dinheiro, querendo alguma coisa que você tenha, não é? Para que ele venha cuidar de você. Mas Deus deixou os verdadeiros pastores. Não deixe a casa de Deus por causa de um mau pastor que prostituiu, fez alguma coisa terrível, e você ficou sabendo, agora você diz, agora eu não quero saber mais de crente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem que saber sempre que Jesus é o Senhor, o sumo pastor da tua vida e da minha vida, e Ele cuida de nós. E existe também os verdadeiros pastores que o Senhor determinou para cuidar com amor e com carinho de você. Eu louvo a Deus, porque eu tenho um pastor abençoado, um homem de Deus, que é amigo, um homem sério, um homem que tem um coração de Deus, não é? Porque quem é de Deus, ele pensa como o Senhor, e tem sido uma bênção no nosso ministério. Então, meu irmão, não vá atrás de algum mercenário que está dizendo, se passando por pastor aí, e deixou você ferido teu coração. Não, volte para a casa de Deus. Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe.